Salve, salve pessoal! Esporte científico na área e com a pergunta hoje, muito que muitos têm a dúvida de qual bicicleta utilizar, aqui no caso, trabalhando com a hipótese para deslocamento, né, da sua casa até o seu trabalho, sua casa, escola ou qualquer outro ambiente rotineiro que você se locomove, escolheu a bicicleta e está em dúvida entre a road é a tradicional speed, ou a MTB, né, bicicleta de mountain bike. E eu já vou aqui dando um spoiler, que não é na verdade spoiler, porque eu já vou falar, né, mas que eu prefiro a road do que a mountain bike. E eu vou fazer um apanhado sobre isso, um dos melhores motivos. Então, ao longo eu vou também debatendo as possibilidades tanto de uso de uma como de outra. E esse vídeo não é indicação de obrigação para ninguém. A ideia é sim para aqueles que estão em dúvida verem e a partir desse vídeo conseguirem se decidir qual dessas duas modalidades é melhor. Mas eu já saliento que a melhor é a road e trago as vantagens da road. Primeiro é o peso. As road bikes são mais leves que as mountain bikes. Bom, de início, para as pessoas destreinadas, até não significa tanto, mas se é aquele caso que você mora num apartamento, que tem que subir escada, tem que subir com a bicicleta, isso faz uma diferença. E na estrada também, se pega muito subida, coisa assim, também faz diferença, principalmente no início. O segundo ponto é a velocidade. As road bikes, as speeds, por ter um design mais aerodinâmico, andam muito mais rápido que as mountain bikes. Outro item que esse sim, porque o peso e a velocidade para a pessoa às vezes que está se locomovendo só podem não ser fatores relevantes para a decisão. Mas esse da manutenção muito mais barata da road bike, esse sim é um fator importante, porque pelo fato de não ter uma coisa chamada suspensão, isso facilita muitas coisas na road bike e a média de quilometragem de manutenção da road bike costuma ser mais alta que as das mountain bikes. E como eu estou falando aqui a questão de deslocamento, não que isso seja algo muito difícil com as mountain bikes, mas com a road é mais fácil ainda de andar entre os carros. Eu estou aqui pontuando porque eu ando hoje só de road, mas no início, né, andava com essas bicicletas estilo mountain bikes, e esses dois últimos fatores aí são bem relevantes para quem vai fazer um deslocamento. E quais as desvantagens da road em relação à MTB? Que aí pode ser que, para quem esteja em dúvida, possa pesar a decidir a favor da mountain bike. Primeiro, o preço. Porque quem. Primeiro, assim, a pessoa que quer se deslocar de bicicleta e ainda não entende muito, ela vai pegar algo mais barato. A pessoa não vai pagar 5 a 10 mil numa coisa que ela. A não ser que ela tenha muito dinheiro, mas vendo o padrão médio brasileiro e o valor, no sentido que a gente atribui a bicicleta, porque bicicleta no Brasil, apesar de ser algo que está aumentando, e até não tem tantas poucas bicicletas, não é algo assim que a pessoa, não, todo dia eu vou e vou me deslocar de lugar X a lugar Y, mas quando ela se decide fazer isso, se deslocar, sei lá, mora a 15 km do trabalho e decide,
e de bicicleta e tal, ela não tem muita dimensão das importâncias da bicicleta. E não tem também, né? O principal, às vezes, não tem o dinheiro mesmo. E daí ela vai comprar uma Old usada que eu digo recentemente usada, ou uma nova, ela vai se deparar com preços de no mínimo R$ 3.000. Enquanto mountain bike tu compra no supermercado. Claro, né? Trago parênteses que vai dar problema essa bicicleta de supermercado, essa outra bicicleta que você comprou muito mais barato, por uns 1.500, uma mountain bike, vai dar problemas lá na frente se você andar muito. Ah, esse exemplo que eu citei de 15 quilômetros já é suficiente, porque 30 quilômetros por dia na bicicleta mountain bike de R$ 1.500, em um ano tu já vai costumar ter muitos problemas com os itens de entrada dela. Mas obviamente que a pessoa que vai comprar e o vendedor que vai vender não vão informar isso. E às vezes a pessoa nem imagina que ela vai render, vai ficar tanto tempo, vai aguentar. Então, pontuo, né? O preço é sim uma questão de, de desvantagem em relação das speeds em relação às mountain bikes, que costumam ter muito mais variedade nesses preços baixos e costumam ser bem mais baratas mesmo. E que falando no geral, né? O pessoal pode dizer, ah, não, mas tem mountain bike X, não. Aqui a gente tá falando de pessoa que quer se deslocar e tá pensando em preços baixos. E a pessoa que tá pensando em deslocar, como eu falei, não vai querer, fora algumas exceções, né, não vai querer pagar muito porque não dá o valor à bicicleta. Outra desvantagem, os pneus. Na verdade, são uma vantagem em relação à velocidade, mas uma desvantagem em relação aos furos. Porque o pneu de speed fura muito mais que o da mountain bike. É um pneu que tem mais pressão, mais fino. E nos asfaltos brasileiros, nas estradas brasileiras, mesmo se tratando-se de questões de deslocamento, é um problema essa questão dos pneus. E por fim, das desvantagens que o elenco da Speed em relação às mountain bikes é a instabilidade da bicicleta no início. Eu lembro quando peguei a minha bicicleta no primeiro dia, eu senti muita diferença que tu tá pedalando no chão. É até difícil hoje de explicar pelo costume, né? Mas porque não é uma bicicleta de carbono, enfim. Até hoje eu não tenho essa bicicleta de carbono, mas tu pedala e tu sente o chão, tu sente os buracos do chão. E uma mountain bike nesse sentido ela é muito mais confortável, até por ter uma suspensão, ter esse pneu mais largo. Essa questão faz ela ser mais confortável. Então, por que eu citei, né, essas vantagens e desvantagens? Porque, como eu disse, não é pra. Não quero aqui ditar uma regra para todo mundo. Eu prefiro as speeds, porque para mim a lógica serve muito mais. Mas quando vê a pessoa, ela mora a, sei lá, 2 quilômetros do trabalho, não tem grandes interesses em bicicleta. Para essa pessoa, e ela, de repente, ela mora numa longa pequena, curva, assim, tem uma casa, para essa pessoa talvez seja melhor uma mountain bike. Então vai de realidade para realidade. Eu tô trazendo aqui as vantagens e desvantagens para a pessoa analisar. E a gente poderia destrinchar muito mais dessas vantagens e desvantagens. Eu estou salientando aqui as principais. E aí trago, né? Porque eu imagino que alguns tenham pensado, tá aí, a Gravel, seria o melhor dos mundos, então. Eu nunca andei de Gravel, mas o que eu penso é que é igual a respostas anteriores de Speed ou MTB, depende dos. Aqui a gente está falando de deslocamento, mas mesmo assim,
porque a gravel tem a questão que ela tem essa agilidade, tem todos os benefícios da road e tem muitos benefícios da mountain bike também. Não tem suspensão, tem que estar isso. Embora pelos pneus mais largos vai ser mais confortável. Então tem que ver bem o que tu deseja. E a gravel é uma modalidade que tu não encontra tanta variedade para comprar, assim como a speed e assim como a mountain bike. Falo aqui, né, do presencial, porque na internet aí já aumenta, embora seja menor, as possibilidades em relação a isso. Mas saliento, sim, para concluir, que prefiro a road e vocês aí pontuem, né, na região de vocês, dependendo. Tem regiões do Brasil que talvez eu nem tenha vendo esse vídeo e não tem uma variável que eu não indiquei, que é estrada de terra. Eu tô trabalhando aqui na concepção urbana. Ah, mas eu moro na estrada de terra. Aí uma gravel ou uma MTB vai ser o essencial. Tem que excluir a opção da road. Tô trabalhando aqui nas grandes metrópoles. Enfim, é essa a minha opção. Por isso a escolha da Speed. Então pensem bem, né, na realidade vocês. Se tem esse exemplo agora de quem não tem uma região totalmente asfaltada, que não valeria a pena uma Speed. Mas moro em grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, mesmo nesses locais tendo estradas, né, complicadas em alguns pontos, mesmo em regiões centrais, aí valeria Speed, né? Porque prevalece asfalto nesses locais citados. Agora, eu moro no interior de Minas Gerais ou do Rio Grande do Sul, que ali só tem barro e metade do caminho quando chove, alaga um pouco, cria um barro. Fica até difícil de andar de bicicleta numa situação dessas. E se for andar, não tem como ser uma road. Então levem tudo isso em consideração, mas para aqueles que são do meio urbano, que é para quem eu indiquei essa posição, é melhor uma road em relação à gravel. Então tá, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer questão, sugestão, escrevam nos comentários que eu respondo o mais breve possível. Muito obrigado.